Bom dia. Então, sejam bem-vindos. Vamos dar início à palestra de hoje. Então, vamos agradecendo a Deus. Mais uma manhã, mais um dia que nos é concedido, que estamos nessa oportunidade. Mais uma experiência nesse dia, oportunidade de trabalho, de aprendizado, por tantos outros motivos que cada um de nós tem para agradecer. Vamos aproveitando e juntos pedindo a Deus que Ele envolva a cada um de nós em suas vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, que nós possamos ter nessa próxima hora momentos de aprendizado, que estejamos com as nossas mentes, os nossos corações abertos para poder receber a mensagem dessa manhã, que o nosso palestrante ele possa ter a tranquilidade para colocar o tema que ele preparou, que ele possa ser inspirado para falar da melhor forma possível, para que chegue aos nossos corações, à nossa mente e encontre espaço fértil. Que tudo possa transcorrer em paz e em harmonia. Que assim seja. Bom, então hoje é o nosso companheiro, o Leandro Besseneri, e ele vai fazer um tema que é o espírita diante da política. Então é um tema bastante interessante e bastante importante. Então, nós pedimos que, se for possível, deixar as perguntas para o final, que assim, né, ele pode desenvolver o tema, porque às vezes a gente vai fazer alguma pergunta que ele logo já vai estar respondendo, tá? Então, Leandro. Obrigado, Carolina. Bom, queria primeiro... Obrigado. Bom, queria primeiro agradecer o convite da Carolina e da Cris para poder dar a palestra aqui no domingo de manhã para vocês hoje. Um prazer estar aqui. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema, né, que é um tema pouco usual, digamos assim, né, que é o espírita diante da política, né. Nós, da doutrina espírita, a gente, ao longo do tempo, a gente vem trazendo novos temas, e novos temas vêm sendo debatidos na casa, né? Não só aqui, nas casas, né? Não só aqui, como em outras casas espíritas também. E isso mostra um pouco, né, essa questão de como que o espiritismo ele vem, de fato, se adaptando e abordando temas cada vez mais atuais, cada vez mais complexos mesmo da nossa própria sociedade. Né? Eu gosto sempre de começar essa palestra pública, né? Não é a primeira vez que eu ministro ela, outras vezes também eu já ministrei essa palestra, justamente trazendo esse livro, né? Espiritismo e Política. Esse livro aqui ele é um compilado que foi feito pela Márcia Nogueira, ela é da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e a própria FEB aqui, da editora da FEB, publicou esse livro. Né? Então mostra que esse tema não é um tema que o Divino Mestre está trazendo, mas a própria Federação Espírita Brasileira traz esse tema para que nós possamos fazer reflexões acerca, né, de um assunto tão importante. Esse livro, né, ele traz algumas reflexões, mas um outro livro também que antecedeu este, que é bem mais antigo, ele é do final dos anos 80, começo dos anos 90, do Ayrton Paiva,
chamado Política e Espiritismo, ele já aborda essa questão, né, de como que o espírito ele deve se guiar, né, nesse tema da questão da política, do seu posicionamento político, da sua ação na sociedade. E a gente não está falando aqui especificamente sobre a aderência a uma determinada ideologia, mas sobre princípios éticos e morais que a doutrina espírita ela prega e que, se empregados de forma correta, ajudam a auxiliar, na evolução, né, e no auxílio da nossa sociedade, né, da sociedade humana encarnada na qual nós estamos todos inseridos, né? Então, eu gosto sempre de começar fazendo algumas contextualizações, né? Em primeiro lugar, né, o que é quando a gente fala de política? Essa é uma palavra, e às vezes um tema um pouco polêmico, mas é uma palavra que muitas vezes ela tem uma concepção e uma interpretação equivocada. Existem problemas em relação a essa palavra, porque ela é usada para mais de um fim, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de política, até agora eu não falei de qual política que eu vou falar. Poderia estar falando, por exemplo, da política de privacidade dos inscritos aqui nos cursos do centro. E aí eu vou ficar aqui amanhã, vai ficar aqui 1 hora falando sobre isso. Ou uma política, sei lá, de determinada, sei lá, política de integridade da casa, política de conduta, enfim. Ou eu poderia falar de política partidária, algum outro tipo de política, ou mesmo da política, enquanto o cidadão exerce seu direito numa sociedade, da forma como ele se manifesta. Então existe um pouco essa confusão até em relação ao termo da palavra, né, que torna com que a compreensão dela seja, às vezes, muitas vezes, né, feita de forma equivocada. Então, eu sempre gosto de citar alguns exemplos, né? Porque, por exemplo, política, no sentido que a gente pensa, né, de política partidária, política de gestão governamental, se a gente pegar termos em inglês, né, a gente tem termos separados para se referir a isso, né? Em inglês, por exemplo, uma política de privacidade não é uma politic, é uma policy, né? E se a gente for falar sobre a política mesmo de gestão do Estado, da coisa pública, partidária, aí é politics, né? Então, assim, a gente vê que tem essa questão, até as palavras em inglês elas são separadas, mas em português a gente usa a mesma palavra para vários fins. E isso, muitas vezes, causa uma determinada confusão. Às vezes as pessoas não sabem nem do que está falando e já é contra alguma coisa, já acha que tem uma noção de algo que, na verdade, não é aquilo, né, que está sendo passado. Mas hoje, especificamente, né, quando a gente está falando aqui sobre política, a gente está falando que é a atividade desempenhada pelo cidadão em relação a assuntos públicos através de sua opinião, participação e voto, né? Então, é importante a gente ver que aqui eu não estou falando só de voto, não estou falando só sobre o voto, mas a sua opinião, a sua participação e a sua livre manifestação, né? Então a gente tem que entender isso também, que a gente não está falando de uma coisa restrita, né? Ele veio aqui falar de política, então ele vai ficar aqui falando de partido, falando de ideologia, não é isso. Que a gente pode atuar na sociedade, né, não só por meio de instituições formalizadas, como também individualmente, como em movimentos sociais, como, por exemplo, em sindicato, partido. A gente pode atuar em conselhos municipais. Alguém aqui participa de algum conselho municipal do município ou não? Então, nós temos no município de São José dos Campos vários conselhos. A gente tem o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho de Segurança, o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, o Conselho de Segurança Alimentar. Nós temos uma infinidade de conselhos no município, né? E a gente vê que essa é uma forma de nós exercermos a nossa política, nós exercermos o nosso direito político de participação. A gente pode participar do conselho como simplesmente espectador, a gente pode ir lá assistir, a gente pode dar nossa opinião, como a gente pode se candidatar e virar conselheiro municipal de alguma coisa. Você pode virar um conselheiro. Mas a gente, em sociedade, nós participamos pouco disso, né? Nós temos, infelizmente, no Brasil, uma coisa até cultural, nós participamos pouco da vida política, né, e decisória, principalmente na esfera pública, né? E a gente vê, por exemplo, conselho, aqui a gente tem uma série de conselhos na cidade. Os conselhos você pode entrar no site, no portal dos conselhos, ter o endereço, tudo certinho. Participar do conselho, dar sua opinião, frequentar essas reuniões, já é uma forma de você estar atuando politicamente, né? De você exercer seu direito político ali. E se você achar que você pode, de alguma forma, contribuir, você pode ir lá e se candidatar para esses conselhos, é uma eleição livre lá, e qualquer um pode ir lá e votar. Qualquer cidadão, né, joseense pode votar e você pode virar um conselheiro, por exemplo.
não ganha nada para isso, tá? Não recebe nenhum centavo. Mas é uma forma de você ajudar, muitas vezes, por meio de uma concepção sua, de uma ideia, de algo importante, participar desses conselhos municipais, né? Aqui em São José, a gente tem, como eu falei, um monte, tem conselho que acontece aqui embaixo. Só descer a rua, eles acontecem na Câmara ali, né? Nas salas que tem lá na Câmara. E é bem tranquilo, não tem até mesmo questões. Alguns conselhos são mais complicados, o conselho de saúde é um pouco mais complicado, porque ele é muito grande, né? E ele gere recurso. Tem a questão, ele não gere, né? Mas ele dá diretrizes para o gerenciamento de recursos, de educação também, mas outros conselhos têm pouquíssimas pessoas, né? Conselho de álcool e drogas, por exemplo, tem pouquíssimas pessoas, tem quase ninguém lá, né? Que frequenta lá e que participa daquilo. Então, a gente pode, então, exercer, né, a nossa cidadania, nosso direito político, não só por meio do voto, de participar como político, de ingressar em partido, essas coisas, mas também participando dessa forma, né? Então a gente vê que a questão, né, da política ela vai muito além, né, de partidos e mandatos políticos, né, mandatos partidários. Envolve uma série de outras questões, né? E aí vem uma pergunta interessante, né? Vocês acham que política e espiritismo têm alguma relação? Com base nisso que eu acabei de falar, de que não é só política partidária, que não é só questão de ideologia, mas sim uma participação na sociedade, da gente gerir uma sociedade, da gente tentar contribuir da melhor forma possível para a evolução dessa sociedade. Com base nisso, vocês acham que política e espiritismo têm alguma relação? Sim, né? Política e espiritismo têm muita relação, né? Aliás, não fazendo, é até importante fazer um parênteses, né? A gente está falando aqui, quando a gente fala dessa relação política-espiritismo, não é de se fazer um proselitismo em prol, né, para o espiritismo dentro do Estado. O Estado é laico, né? Mas o espiritismo ele traz uma série de conceitos filosóficos e morais nos quais, se nós nos guiarmos por eles, nós podemos produzir resultados mais positivos dentro da sociedade, né? Então, sob o aspecto filosófico, o espiritismo tem muito a ver com a política, já que esta deve ser a arte de administrar e contribuir com a sociedade de forma justa. Então, por meio dos princípios morais e éticos que nós temos aqui, se a gente pegar o livro, o livro dos Espíritos que está aqui, né, a gente vê que a gente tem lá o capítulo, né, das leis, lá tem lá a lei moral, a lei de justiça, né, enfim, uma série de outras de princípios e de leis que estão ali que a gente pode ler, né, pode compreender, refletir sobre aquilo, né, e pensar como que a nossa atuação dentro da sociedade, baseada no que está aqui nos ensinamentos aí dos espíritos, né, codificados pelo Kardec, podem nos auxiliar na gestão da coisa pública de forma que possa nos auxiliar a fazer o bem, né, nessa sociedade, para nossos irmãos menos favorecidos, para questões que são complexas, até mesmo para questões que envolvem o nosso planeta como um todo. A gente está vendo aí uma crise climática que nós estamos vivendo e o Espiritismo traz uma série de reflexões sobre isso. Inclusive tem aqui, né, numa das leis, a lei de destruição, né, que a gente pode ler, entender, compreender o que está falando sobre aquilo. Enfim, tem bastante conteúdo importante, né? Então a gente chega no ponto, né, que é do espírita em relação à sociedade, né? Como que o espírita, então, qual que é o papel, então, do espírita na sociedade? Né? O espírita ele tem que ter um papel na sociedade? Será que ele tem que se envolver? Ou quando se envolve, como será que ele tem que atuar? Né? Então vamos ver, né? A gente tem lá, primeiro ponto, né? O aspecto filosófico e moral. Então o espiritismo ele contribui com a sociedade. Por quê? Porque ele oferece as bases para que essa estrutura se organize e trabalhe alicerçada na verdade, na justiça, no amor, na caridade, independente de quem quer que seja. Né? Então é propor que iniciativas sejam tomadas de forma que, né, todos aqueles que estão interessados, todos aqueles que fazem parte desse contexto possam ter suas ideias ouvidas, seus problemas, né, não vou dizer solucionados, porque muitas vezes são muito complexos, mas pelo menos problemas atendidos ali, dado uma atenção para aquele tipo de problema, e que as pessoas tenham, né, entre si, né, um respeito, um amor, independente de quem quer que seja. Né? Então essa postura, né, do papel do espírita na sociedade é importante. A gente vê um papel não de conflito, né, mas um papel de você tentar trazer questões e debatê-las, como o próprio espiritismo faz. Né? Debatê-las à luz de raciocínio lógico, ciência, amor ao próximo, compreensão. Então quando a gente pega, por exemplo, a doutrina espírita, a gente pega um tema,
tema qualquer, e a gente vai abordar à luz do Espiritismo aquele tema, a gente não pode pegar e colocar paixões quando a gente está interpretando, analisando aquilo. Tá, vamos pegar, sei lá, tema meio ambiente. Aí você vai lá olhar o meio ambiente, aí, vou colocar, não, mas eu acho que isso aqui, que essa árvore está atrapalhando, que não sei o quê, vamos cortar, porque vai favorecer minha garagem aqui, vou poder entrar mais fácil com o carro. Então você pega um tema, né? E aí, em vez de você abordá-lo de forma séria, né, e de forma fazendo uma análise, vendo os aspectos da sociedade, o aspecto científico, o aspecto até moral de você fazer determinada coisa, você pega e vai para um lado de que é uma paixão sua, é algo que vai te beneficiar, é algo que vai te ajudar, então sem considerar, né, o contexto que aquilo está, sem ver as consequências que aquilo pode gerar. E a própria forma como a doutrina espírita ela foi codificada, esse raciocínio lógico que Kardec teve, e esse passo que tem os livros, né? Você pega o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, há um raciocínio lógico por trás disso daí. Se a gente pega, e um método que Kardec utilizou para fazer a codificação, né? E esse método está descrito, a gente tem na introdução do Livro dos Espíritos, enfim, a gente pode ler sobre isso e entender um pouco. Se a gente aplicar esses métodos, até mesmo quando a gente faz reflexões sobre questões da sociedade, isso nos auxilia na compreensão disso. Será que o que está sendo dito é verdade? Será que o que a gente está fazendo está preocupado com o bem comum? Será que isso é relevante? Ou será que não é? Então, assim, a gente utilizar a doutrina espírita, né, como base para a gente fazer as reflexões de questões complexas da sociedade é muito importante, porque além, como eu falei, dessa questão que tem um método, tem um caminho, teve um meio de ser desenvolvido, tem também toda a questão dos ensinamentos trazidos pelos espíritos para nos auxiliar, como, por exemplo, essa questão das leis morais, né, lei do progresso, enfim, uma série um conjunto, né, de filosofias e leis que podem nos auxiliar, né, na condução da análise desses assuntos, né? Bom, em relação à participação política, né? Então, como a gente nós somos imbuídos de princípios éticos e morais na doutrina, o espírito ele pode se envolver na política, de forma consciente e ativa, lutando para a transformação social e pelo bem comum, né? Como eu falei, se a gente lê, né, a codificação, as obras da codificação, a gente vê que está muito presente essa questão da gente trabalhar pela evolução da sociedade, trabalhar pela evolução da humanidade, prezando pelo bem comum, né? Que o individualismo é um problema, né? Que o materialismo é um problema e que nós, atuando em sociedade, nós não estamos aqui encarnados vivendo em sociedade à toa, né? Isso aí também é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, né? Então, se a gente pegar e se isolar no alto de uma montanha e ficar lá sozinho o tempo todo, a gente vai estar evoluindo? A maior parte das vezes não. A resposta que vem vocês estão aí em sociedade para trabalhar em conjunto, para evoluir em conjunto, né? E aqueles que estão, digamos, entre aspas, né, mais à frente, que já desenvolveram alguma questão moral, ética, enfim, devem auxiliar aqueles que estão um pouco para trás para conduzir esse avanço conjunto da sociedade, né? E o trabalho assistencial, né? Uma das formas também que a gente pode ajudar na sociedade, e aí não é só uma questão assistencialista, é assistencial sob diversas perspectivas. Como eu falei, a participação num conselho, por exemplo, ela é uma atividade que você pode considerar assistencial, você está auxiliando a sociedade. Não é necessariamente você vai lá, vou distribuir o sopão, tal. Isso é muito bacana, perfeito, cara, muito legal mesmo, de verdade. Mas você também tem outras formas, né? Então, né, você tem lá, dedicar-se à obra de caridade, obra social, acolhendo e amparando aqueles que necessitam, né, e que se encontram em situação de vulnerabilidade, contribuindo para uma sociedade mais sólida, né, mais justa, né? Então, essas são algumas formas que a gente pode atuar. E são formas, essa aqui principalmente, essa daqui também, que é mais usual para a gente ver os espíritas atuando, né? A gente vê muito, a gente estuda, a gente está numa casa espírita, a gente tem toda a questão do nosso estudo aqui que é realizado, e nós temos também muito trabalho assistencial na nossa casa espírita, né? Vocês vão ver no final, coloquei um slide só falando um pouco de alguns espíritas que famosos, notórios, né, como por exemplo Bezerra de Menezes, que exerceram cargos públicos, né, eletivos, né, e até em tempos mais recentes. Nós temos exemplos de pessoas, né, de espíritas que exerceram de fato cargos eletivos que estavam ali nos representando, né, não necessariamente os espíritas, mas sendo um representante da sociedade nas câmaras, né, tanto de municípios como no Parlamento Nacional. Bom, então, alguns princípios, né, espíritas e sua aplicação na política, só para a gente entender um pouco, deu uma pincelada aqui em algumas coisas, né, como que a gente pode
ver exemplos de como que esses princípios poderiam ser aplicados, né, justamente na questão da política, né? Então, primeiro, caridade e fraternidade é uma das bases da doutrina espírita, né? A gente sabe, né, a famosa frase, né, fora da caridade não há salvação, né? Mas muitas vezes a gente não faz nem reflexão sobre qual caridade que nós estamos falando, que tipo de caridade. Será que tem até tá no Livro dos Espíritos também, né? A caridade mais fácil, aquela que a gente pega no semáforo, dá uma moedinha e fala agora eu estou tranquilo, essa é a caridade mais fácil, né? É a caridade mais tranquila de se fazer. A gente pega ali em questão de segundos, a gente dá um trocado ali para a pessoa que está pedindo, vai embora e a gente fala, a caridade está feita, né? Mas não é esse o tipo de caridade, só este tipo de caridade, né? Mas uma caridade de uma profunda reflexão com os nossos irmãos mais necessitados, né? E principalmente de forma que a gente consiga auxiliá-los e nos auxiliar também, para que a gente consiga conduzir a sociedade a um rumo melhor, a um rumo de evolução, né? Então, em relação à justiça e equidade, também nós temos a lei da justiça no Livro dos Espíritos, né? E o espírita deve buscar aplicar a lei na política e os ideais, né? Nos ideais de justiça e equidade, lutando por leis e políticas públicas. E vejam só, aqui eu estou falando de leis, beleza, então vamos falar aqui do poder legislativo e de políticas públicas. Quando a gente está falando de política pública, a gente não está falando necessariamente de política partidária, né? Como eu falei no começo, a gente está falando de um conjunto. O que é essa política pública? Um conjunto de ideias, né? Um conjunto de conceitos, um conjunto de ações que vão servir, né? Que promovam a igualdade de oportunidade e dignidade aos cidadãos. Então é uma outra forma de se empregar também política pública, uma palavra política, né? E a evolução moral, né? A gente vê isso muito presente, né, na codificação. Se a gente pega, por exemplo, o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem uma série de máximas, né, e de passagens morais que nos auxiliam a compreender uma série de fatores. Então, a doutrina espírita ela enfatiza a evolução moral do ser humano, o que leva o espírita a buscar transformações políticas, né, que fomentem o desenvolvimento ético e o progresso da humanidade, né? Isso também a questão do nosso progresso, né, também, a lei do progresso, é um tema bastante importante dentro da doutrina espírita, porque nós sabemos, nós somos seres eternos, encarnados nessa experiência material e que estamos, né, em constante evolução. A todo momento estamos evoluindo. Então, a gente tem que contribuir com essa evolução, porque contribuir com a evolução da sociedade vai nos auxiliar na nossa própria evolução, nosso próprio caminho, porque essa encarnação não é única, né? Então, quanto mais a gente contribuir para a evolução da nossa sociedade, melhor nas próximas encarnações, se elas ocorrerem aqui no planeta Terra, isso vai nos auxiliar nesse avanço da nossa própria evolução, nossa própria existência, né? Bom, e será que essas questões que eu estou falando, eu falei lá do livro da FEB, falei do livro do Ayrton Paiva, que são livros bastante conhecidos, já bastante conceituados, são livros que são debatidos, vocês podem entrar, procurar no site. Inclusive esses livros, tanto os dois que eu citei, Espiritismo e Política e o Política e Espiritismo, os dois, eles estão de graça no site da FEB, né? Então vocês podem baixar esse compilado da Márcia Nogueira, que é o Espiritismo e Política que eu mostrei no começo, e depois o livro do Ayrton Paiva também está disponível de graça no site da FEB. Vocês podem baixar, pegar em PDF, assistir, e tem também lives, né, que a FEB fez com os autores. Então você pode ir lá assistir, tem 1 hora e pouco no YouTube, pode assistir essas lives e entender o que eles estão falando, né? Ali o autor mesmo falando sobre o livro, enfim. E esse livro do Ayrton Paiva, ele já tem, aí deve ter, acho que a primeira edição dele, mais de 30 anos, né? Só que houve algumas atualizações, então é legal você ver agora ele falando sobre isso, mesmo depois de tanto tempo que ele publicou o livro, né? E aí essas atualizações, a própria questão desse compilado, segundo compilado que tinha sido feito. Mas quando a gente está falando especificamente aqui na reunião pública, né, eu que decidi dar um foco maior para essa questão o que estaria presente sobre o aspecto, né, na codificação da doutrina, então eu trouxe aqui basicamente em 3 livros, né, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese, essa questão de perguntas que nos remetem à questão da atuação política do Espírito, ou mesmo de questões que possam nos esclarecer sobre esse assunto, né. Então, Kardec ele pergunta, né, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Na pergunta 799 do Livro dos Espíritos. Aí é respondido assim, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Deixando a vida futura de ser velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro, né?
Abolindo os prejuízos das seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, esse é um ponto bastante importante, né? Porque o que ele está falando para a gente aqui? Né? A gente consegue fazer várias reflexões sobre um tema como esse, né? Sobre uma resposta como essa, né? Mas só de forma simples, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Nós sabemos que nós somos seres eternos. Nós sabemos que nós teremos outras encarnações. Nós sabemos disso. A gente não vai, morreu, não acabou. Né? Então, assim, a gente sabe disso, não temos mais essa dúvida. Né? E que, né, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Como eu falei anteriormente, se a gente ajudar na evolução da nossa sociedade, se nós trabalharmos para o bem comum, nós estaremos preparando o nosso próprio futuro. Né? Porque se nós reencarnarmos aqui nesse planeta, numa próxima encarnação, e esse planeta estiver melhor, muito bom para a gente. Isso daí facilita na nossa evolução, facilita na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva aqui no planeta Terra, que é um planeta tão, assim, maravilhoso e ao mesmo tempo tão cheio de problemas, né? E que a sociedade vem evoluindo e tentando resolver boa parte dessas questões. Né? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma outra passagem aqui no capítulo 13, item 20, né? É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Mas quando eu estou falando de partido aqui, não entendo um partido político, né? Entendo como partido um grupo que compartilha as mesmas ideias, né? Porque não foi no sentido político que o Kardec, que os espíritos, aliás, né, que o Kardec trouxe essa questão para a gente. Né? Então, não. Porquanto, precisamente, o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, né? Visto que são irmãos todos os homens. Então, essa é uma reflexão importante. Ao invés de nós ficarmos... O espírito ele tem que tomar um cuidado para não fomentar as cisões na sociedade da forma como nós estamos vendo. Porque se a gente ficar fomentando a cisão na sociedade de forma de sempre, né, fazer essa distinção entre as pessoas e tentar separar grupos tentar separar as pessoas em grupos diferentes, né, aqui está deixando bem claro, ó, isso aqui deve ser abolido, visto que são todos irmãos, todos os homens, né? Então, aqui já traz uma passagem para a gente. Então, quando a gente vai atuar nessa questão que a gente está falando aqui, politicamente, como será que a gente deve pensar, então? Esse é um trecho que nos auxilia bastante. A gente parar, pensar, refletir e falar, olha, será que eu devo ali ficar atacando o outro? Será que eu devo só tentar conturbar uma reunião de um conselho? Será que eu devo ser contra tudo? Ou será que eu devo tentar chegar a conversar, estabelecer um paralelo de ideias, né? Tentar entender como que aquilo pode me auxiliar? Se eu não gosto de alguma coisa, legal, mas eu posso tentar tirar alguma coisa de positiva daquilo, de forma que daí a outra pessoa também assimile algo de positivo daquilo que ela julga que eu estou falando que seja negativo? Né? Possivelmente sim. Então, isso aqui é bastante importante. Aí os espíritos continuam, né? O verdadeiro cristão vê somente irmãos e seus semelhantes, né? E não procura saber, antes de socorrer o necessitado, né? Qual a sua crença, qual a sua opinião, seja sobre o que for. Então aqui está outro ponto super importante. E outro ponto, uma reflexão super interessante que a doutrina traz para a gente. Né? É muito interessante isso mesmo. Isso aqui é uma das bases da doutrina que está escrito aqui. Né? Vamos lá, o verdadeiro cristão, né? A pessoa que crê em Cristo, que segue os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Ele vê somente irmãos de seus semelhantes. Né? Por mais difícil que isso seja. Se a pessoa é um criminoso, se a pessoa é, sei lá, um drogado, se a pessoa por mais difícil que isso seja. Isso aqui é um desafio para a gente. Né? Um desafio para o ser humano. Mas ele tem que ser encarado. E aqui está dizendo o caminho que a gente deve seguir. Né? Principalmente se nós estivermos em uma esfera, por exemplo, decisória, de governança, por exemplo, da coisa pública do Estado. Né? Então está falando aqui, ó, e não procura saber, antes de ajudar, né, a pessoa que está em necessidade, né, aquele irmão, a sua crença, a sua opinião, seja sobre o que for. Né? Isso não é importante para nós. Né? Porque, como está dizendo ali, todos somos irmãos. Né? E aí ele continua, seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos. Né? Se repelisse um infeliz por ter crença diferente da sua, então se a gente tivesse uma crença diferente se a gente tem uma crença diferente da outra pessoa, deveria eu considerá-lo um inimigo ou não? Né? Claro que não. Né? A gente tem que considerar essa pessoa como um irmão e que tem o seu livre aspecto, a sua liberdade de pensamento e de expressão garantida, que ele possa exprimir
né, sua opinião, suas vontades ali, de forma respeitosa, de forma que não afronte, que não agrida nenhuma pessoa, né, e nenhum grupo da nossa sociedade, porém, considerando essas pessoas como irmãos, né, por mais difícil que isso seja, por mais complexo que isso seja na nossa sociedade, mas que a gente consiga, né, fazer reflexões, de repente estabelecer pontes, não, e construir pontes, né, e não ficar tentando implodir toda hora os caminhos. E aí, seguindo, na Gênese do Kardec também, né, aqui da codificação, tá aqui, ó, a Gênese, né, esse livro aqui, a gente vê um trecho, né, do capítulo 28 e do item 25, desculpa, capítulo 18 e item 25. O Espiritismo não cria renovação social. Isso aqui é bem legal. Essa é uma passagem eu considero ela bem importante. Eu gosto muito de fazer reflexões sobre isso, né? Então, o Espiritismo não cria a renovação social. É a madureza da humanidade que fará essa renovação uma necessidade. Então não é que o Espiritismo veio agora aqui a revelação, beleza, o Kardec escreveu, isso aqui vai estabelecer, ó, tá aqui, ó, vamos aí aplicar e pronto. Mas não é isso que vai estabelecer, né, essa transformação social, essa transformação, renovação planetária, como a gente sempre fala. É a madureza da sociedade, da humanidade, que fará com que essa renovação seja uma necessidade. Quando nós estamos vendo que estruturas já não estão funcionando da mesma forma, que ideias já não estão funcionando da mesma forma, e nós chegarmos a um consenso sobre isso, essa madureza, essa interpretação de que, olha, a gente tem que mudar algo, né? É importante que algo seja alterado nesse sentido. Isso aqui, quando nós tivermos essa reflexão, quando nós construirmos pontos, quando nós construirmos entendimentos, isso aqui é que vai fazer com que a gente fale, a renovação é uma necessidade. A transformação social, ela é uma necessidade. E isso é muito importante, né? E aí continua, no mesmo parágrafo, né? Pelo seu poder moralizador, por suas ideias progressistas, pela generalidade das questões que abrange. Lá no começo aqui da palestra, eu falei, o Espiritismo aborda uma série de questões, né? Aliás, uma série não, quase todas as questões que nos permeiam enquanto sociedade, o Espiritismo ele permeia e nos permite fazer reflexões sobre as questões à luz do Espiritismo. Ah, mas e as novas tecnologias e rede social? Kardec nunca falou de rede social porque na época dele não tinha. A gente pode fazer uma reflexão sobre o uso de rede social à luz do Espiritismo. Como nós utilizamos, como nós empregamos essas ferramentas. Então, é o que está falando aqui, né? Pelo seu poder moralizador, por suas ideias progressistas e a generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é apto a secundar o movimento de regeneração, né? Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Então, o Espiritismo ele surge no século XIX, né, com a publicação aí, em 1857 do Livro dos Espíritos, e aí, então, a gente começa a ter clareza sobre diversos processos que antes nós não tínhamos. E falar sobre, essa renovação planetária, sobre o passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, é algo que a gente vem discutindo, que a gente vê muito na doutrina e muito ao longo, né, dos estudos que são desenvolvidos nas casas espíritas. E o que ele está falando aqui? Que não é que o Espiritismo está mostrando isso para a gente, fala, ó, a gente vai evoluir e é isso aí, toca o barco aí, né, segue o jogo que a gente vai estar evoluindo. Mas é que nós temos participação ativa nessa evolução. E nós temos uma participação importante, né? Por quê? Porque nós temos, além de abordar, como eu falei, questões muito abrangentes, nós temos princípios éticos e morais que nos guiam nessa transformação da sociedade. Então isso é importante, né? É importante a gente entender, fazer essa interpretação da doutrina espírita de forma correta e da forma correta como a gente aplica ela, esses ensinamentos. Porque a gente não pode só ser espírita dentro da casa espírita, né? A gente tem que ser espírita da porta para fora também. Então, analisar como que a gente pode contribuir com a sociedade, de uma forma justa, de uma forma honesta, de uma forma que abranja todos os necessitados, considerando a todos como irmãos, por mais difícil que isso seja. Por mais difícil que seja. Assim, né, a doutrina espírita, através de seus princípios éticos e morais expressos na codificação, mas a gente vai ver agora em seguida que não só na codificação em si, né, tem contribuições políticas válidas para análise e participação na política. Né? O espírito ele não deve declinar da sua cidadania e deve vivenciá-la de forma responsável. Né? Como eu falei, tem uma série de formas que a gente pode exercer a nossa política na nossa sociedade. Né? Bom, né, esse tema ele não está presente só na codificação. Tem uma série de outras obras que trazem essa leitura, que trazem essas ideias, né, sobre questões políticas, questão de atuação do espírita na sociedade, né? Bom, o primeiro dele é a primeira delas, né, a obra que eu falei
do Ailton Paiva, que é Espiritismo e Política. Esse livro tem de graça, site da FEB, vocês podem entrar lá e baixar. Ele tinha aqui na biblioteca, eu não sei se tem mais. Eu tinha esse livro, eu tenho esse livro, mas ele está em algum lugar, eu não encontrei. Eu procurei ele ontem, eu acabei não achando, né? Esse livro da Dora Encontre também é muito legal, né? Espiritismo, Sociedade e Política. Fala um pouco, traz um pouco essas reflexões, né? A Dora é uma pesquisadora super séria, né? Aqui, ó, projetos de transformação. Então, traz um pouco essas ideias. Esse livro ele não tem disponível online, mas você pode comprar. Ele é fácil de achar. A gente consegue... Né? Acertei? Eu estava pensando aqui, eu creio que a gente usa o termo política no singular. Mas seria, talvez, na minha visão, melhor usar no plural. Talvez, porque sim. vai mais com a tua ideia, né? Sim, é que assim, de fato existem políticas, né? Mas a gente tem que acabar adjetivando elas de forma que para mostrar sobre o que a gente está falando, né? Então, assim, para não ter confusão, porque às vezes a gente fala política de, sei lá, política de relação com o consumidor, né? Ou política de relacionamento com o cliente, que a gente vê muitas empresas, né? Você pega lá, qual que é a política de relacionamento com o cliente dessa empresa? Ah, você pode ligar, mandar mensagem, eles vão te atender, tem 24 horas para resolver seu problema, não sei o quê. Esse é um tipo de política, né? É um conjunto de ideias que está ali estabelecido, que são publicizados para a gente entender como que aquela empresa atua. Mas quando a gente está falando da política, mas de fato, são políticas, né? São diversas políticas. E é por isso que a gente não pode tentar sempre, como eu comecei falando na palestra, só pelo termo da política partidária, né? A gente fala de política, é política partidária. E não é só isso, né? Como eu falei, tem diversas outras formas de a gente atuar politicamente na sociedade sem ser de forma partidária, né? Então, esse livro aqui, ele é legal, tem para vender, ele é bem... A gente encontra. Esse outro livro aqui teve numa Feira do Livro Espírita, acho que foi em 2018, 2019, ele estava na Feira do Livro Espírita, e esse outro livro aqui também. Eram os dois livros que estavam na Feira do Livro Espírita, que não era nem... foi antes da pandemia, eu acho, 18 ou 19. E tinha, então, um livro aqui que é um livro psicográfico, né, do Político, e esse aqui, Políticos no Além. Então, a gente pode ler, pode estudar. Esse livro aqui é bem curtinho, bem tranquilo de ler. Esse livro aqui é um pouco maior, já é um pouco mais denso. Isso aqui são romances espíritas, né? A gente pode ler e fazer reflexões sobre o que está sendo dito, né, nesses trabalhos, né? Tá, mas aí com base nisso tudo que eu falei, né? Qual que deve ser a postura, então, de um espírita perante a política e perante a política que eu estou falando? A política, de fato, aquela de gestão do bem comum, de gestão da sociedade, de participação na sociedade, né? A política como a gente entende quando a gente fala de política, um tema tão, muitas vezes, polêmico, né, de forma desnecessária, que se nós conseguíssemos construir pontos, seria muito mais tranquilo da gente discutir, né? Bom, antes de tudo, e até de sermos espíritos, a gente tem que ser bons, nós temos que ser bons cidadãos, né? E esse é um ponto que eu gosto bastante de frisar, né, de salientar, porque sendo bons cidadãos, não cometendo infração de trânsito, não parando o carro no lugar errado, não jogando lixo no chão, já é algo que mostra uma evolução moral nossa enquanto ser humano, né? Eu gosto de partir desse princípio. Então a gente não precisa ser espírita para saber que a gente, né, não pode... enfim, jogar coisa na frente da casa dos outros, né? Se está passeando com o cachorro, tem que recolher ali a sujeira do cachorro. Coisas muito básicas, a gente não precisa nem ser espírita para saber e para exercer, para apresentar ali, né? Então, um outro ponto, né, que isso tem que vir em primeiro lugar, né? Porque a gente gosta muito de ligar a televisão, entrar na internet, agora no celular, virou, né? O pessoal fica o tempo inteiro vendo, compartilhando baboseiras aí que recebem no celular, e ficar apontando o dedo para o pessoal, para os nossos irmãos aí que exercem, de fato, cargos políticos, né? A gente gosta de ir lá e apontar o dedo. Olha lá o que ele fez, olha o que ele falou, olha que não sei o quê. E fica mandando aqueles cortes, vídeos que a gente fica recebendo no celular. Aquilo é péssimo, aquilo gera desinformação, aquilo gera cisão na sociedade e beneficia só alguns determinados grupos. Então, assim, isso não é positivo para ninguém, esse tipo de coisa. Então, evitar compartilhar essas coisas é uma coisa importante, né? Porque hoje em dia a gente vê, é como se fosse existem pessoas que ganham dinheiro fazendo isso. Então o cara vai lá, faz um corte, fica publicando aquilo indiscriminadamente, tentando manipular as pessoas, né? E isso aí cria uma situação na qual a gente fica apontando o dedo para os nossos irmãos que estão na política, exercendo cargos políticos, né? A gente vai falar, olha lá o que ele falou, olha lá o que ele fez, olha lá. E muitas vezes a gente está apontando, mas não está vendo que a gente tem, né, aquela história que a gente tem 4 dedos apontados para a gente quando a gente está apontando um, né? Falando, olha, será que aquilo que a gente está criticando, né, nós mesmos não fazemos, né?
Será que aquilo, a gente fala, o cara fez isso, fez aquilo, aí você vai ver, eu sou síndico do meu condomínio, né? E a gente vê muito, assim, às vezes a pessoa, ela critica, né? Não o síndico em si, mas a gente tem um grupo de síndicos do bairro lá, tem todos os síndicos do bairro estão lá. Aí fala assim, porque eu fui lá, não sei aonde, falaram para mim tal coisa, que não sei o quê. Eu falo, meu amigo, mas você está fazendo da mesma forma. Você está criticando lá o cara, lá, sei lá, um vereador X, porque fez tal coisa, porque não te atendeu, mas aí um condômino pediu para você alguma coisa, para você fazer, você não quis nem ouvir, porque você não vai com a cara dele, ou do filho dele, ou da mulher dele. Então, assim, você já vê que é uma forma de atuação ali complicada. Você está apontando o dedo para um, fala, porque eu fui lá na secretaria, não sei do que, eles não quiseram resolver meu problema. Eu falo, legal, bacana, ok, vamos lá, vamos fazer um memorando conjunto aqui, a gente tenta solucionar esse problema aí que está correndo em frente ao seu prédio. Mas vamos prestar atenção também no aspecto interno, né? O que está acontecendo também no seu condomínio, que muitas vezes você está apontando o dedo lá, mas está fazendo o mesmo, né? Que você está reclamando que estão fazendo com você. Então, essa é uma questão importante, né? E a gente, antes de apontar o dedo, fazer uma autorreflexão sobre o que nós mesmos fazemos e sobre como nós mesmos contribuímos com a sociedade. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que nossos irmãos, hoje, que estão exercendo mandatos políticos, eles saíram da mesma sociedade que a gente. Muitas vezes são nossos vizinhos, são nossos amigos, são conhecidos, mas são pessoas que estudaram na nossa escola, na nossa cidade, as pessoas que saíram da mesma sociedade com a gente. E se há problemas com essas pessoas, é porque tem algum problema da fonte geradora, né, que está ali. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido para tentar mitigar, resolver, ajudar, enfim, essas pessoas a evoluir e tomar cuidado quando a gente tem esse tipo de posicionamento, né? Bom, que eu trouxe só alguma coisa, né? O voto e a participação política do espírita, né? Então, é um dever cívico, né? Se a gente está na sociedade, se a gente tem essa possibilidade, se a gente vê que a gente pode auxiliar na evolução da sociedade, então vamos exercer esse nosso direito, esse nosso dever cívico, né? Que é um direito e um dever. É algo importante, que nossa sociedade constituiu, né, que nós constituímos enquanto sociedade, que nos garantimos esse próprio direito, uma Constituição que foi feita, né? Tem que ter um discernimento. Então, vamos fazer um voto ali, né, fundamentado em princípios éticos, morais, de justiça, né, e engajamento, né? Então, o espírita pode sim se engajar em diversas questões. Aqui na Casa Espírita nós temos um exemplo de engajamento, por exemplo, com questões ambientais, né? Nós temos pessoas aqui que atuam de forma muito forma muito potente em questões ambientais, né? Isso é muito importante, assim, que são pessoas que são referência nessa área. Então, pessoas que você olha, quem que é a referência nesse tema? Uma pessoa que trabalha aqui na Casa Espírita, entendeu? E que nos auxilia pra caramba em diversas questões. Então, esse engajamento em diversas questões provoca transformações sociais, né? Isso é importante também. Então, como nós temos, né, a gente quando vê o perfil do espírita na sociedade brasileira, né, em relação aos outros grupos religiosos, nós temos o espírita, no geral, ele tem uma renda mais elevada que outros grupos sociais, né, ele tem um nível de escolaridade mais elevado que outros grupos sociais, e ele tem uma idade geralmente mais avançada do que os outros grupos sociais, né. Quando você compara, por exemplo, religiões, né, com evangélicos protestantes, por exemplo, né, neopentecostais, né, protestantes neopentecostais, eles são muito mais rejuvenescidos que os espíritos são mais envelhecidos. Isso tem ônus e tem bônus para nós. Se nós temos mais conhecimento, se nós temos mais escolaridade, se nós temos mais experiência, por que não, então, a gente exercer, né, e ser uma fonte de luz ali para aqueles irmãos para auxiliar na evolução da sociedade como um todo, né? Se a gente tem, né, digamos, uma situação mais confortável que outros grupos políticos, né, e que outros grupos religiosos, isso pode, de fato, ser algo que nos ajude aí a participar, a ter uma participação mais significativa na sociedade, né? Então, para progredir, o homem ele precisa de sociedade, né? O progresso ele não é o mesmo para todos, então os mais adiantados devem ajudar, né, os que estão aí um pouco menos adiantados por meio do contato social. Isso aqui é estudado, inclusive, muito estudado na sociologia, né, que fala, olha, o ser humano é um ser social, né, e que vive em sociedade. Existe a gente tem na sociologia, né, a gente brinca lá que são os 3 principais nomes da sociologia, um deles, que é o Émile Durkheim, que é um francês, ele fala muito isso, o ser humano é um ser social. E ele cria instituições para auxiliar os seres humanos em sua evolução, né? Não necessariamente dessa forma que ele fala, mas as instituições criadas vão auxiliar os homens aí no manejo da coisa pública, na sua vida em sociedade. Então o homem, ele é um ser social, né? O ser humano é um ser social.
né? Então a gente tem que viver. E por meio desse contato social, como eu falei, se nós espíritas temos mais escolaridade, temos uma renda maior, temos mais experiência, por que não auxiliar por meio do contato social na transformação da sociedade? Isso é importante, né? A gente tem que fazer essa reflexão. Porque tem muita potência dentro das casas espíritas, muita potência, muito conhecimento, muita gente inteligente. Essas pessoas ajudando por meio do contato social na evolução da sociedade, ajudaria demais, é perfeito, é uma situação na qual a gente consegue aplicar o que a gente aprende aqui, a bagagem que nós carregamos ao longo da vida, para melhorar questões públicas, né, questões sociais, questões ambientais, enfim, uma infinidade, né, de pontos. E aí, pessoal, já só encerrando, eu trouxe alguns exemplos de espíritas engajados na vida política, né, aqui do nosso país. O primeiro deles, né, acho que a gente sempre tem que citar o Bezerra de Menezes, né? Ele era médico, ele foi deputado na época do Império, inclusive ele foi deputado na época por volta quando o Livro dos Espíritos, a codificação estava sendo publicada, em 1850, 1860, né? E o Bezerra de Menezes, ele tem até um filme, não sei se vocês já assistiram, tem um filme, tem até no YouTube esse filme, tá? Se vocês entrarem lá, vocês podem assistir gratuitamente, tem o filme dele lá no YouTube. Ele é mais ou menos esse filme de 2008, 2009, né? Já tem um tempinho, uns 15 anos aí, mas é importante, é legal ver esse filme, conta a trajetória do Bezerra de Menezes, né? Então ele era um médico, ele acabou sendo um deputado e ele é considerado um exemplo, né, de engajamento pelos espíritas aqui no país, né? Um outro nome bastante interessante, né, o Eurípides Barçanufo, né? Ele também, um espírita destacado, um espírita que viveu sua vida aí, fez uma série de obras sociais e ele foi vereador lá em Sacramento, em Minas Gerais. O Eurípides ele é um nome bastante conhecido aqui, né, na doutrina espírita. Nós temos obras do Eurípides Barçanufo e ele era vereador, né? E talvez um exemplo mais contemporâneo, a gente tem o José de Freitas Nobre, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, não de Cumbica, em Guarulhos, o Congonhas, em São Paulo, o nome do aeroporto é Aeroporto Deputado Freitas Nobre, em homenagem a ele, né? Poucas pessoas sabem disso, mas tem lá, Deputado Freitas Nobre. Eu fui procurar, um dia que eu fui lá, peguei e falei, Freitas Nobre? Fui lá, procurei no celular e, de fato, o nome do aeroporto foi dado em homenagem a ele, né? Ele era um advogado, ele era professor, ele foi professor titular da USP, livre docente, né? E ele foi vereador em São Paulo, vice-prefeito de São Paulo, na década de 60, o que não é pouco, foi vice-prefeito da maior cidade do país, né? E ele foi eleito deputado federal. Ele falece em 1990, mas ele trabalhou na redemocratização do país, ele foi exilado, ele voltou depois, trabalhou na redemocratização, ajudou na Constituição de 1988. Então, uma figura espírita que, de fato, né, ele é reconhecido por isso, ele trabalhou, né, por isso, no meio político. Ele é reconhecido também no meio jurídico, né, porque ele foi professor da Universidade de São Paulo, né, a mais importante universidade que a gente tem na América Latina, e ele então deixou esse legado, né, na nossa sociedade. Outras obras que nós temos, que também nos auxiliam, né, a gente vê, tem um conjunto de obras que discutem, né, se pegar a própria Revista Espírita traz alguns temas sobre essa questão de política, que é interessante, às vezes a gente lê sobre a questão social também, é importante a gente fazer essas reflexões, né. Só para fechar então, pessoal, trouxe essa frase do Evangelho de Mateus, né, que fala, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, queria fechar, né, a palestra de hoje com essa frase, né, deixar ela aqui para a gente fazer uma reflexão sobre o que está sendo dito aqui, né. O que a gente quer que seja feito para a gente, nós mesmos temos que fazer, porque essa é a lei e nós somos os profetas. Tá bom, pessoal? Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, tá? Do domingo de manhã, eu sei que às vezes é difícil, né, domingão. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar algo. Se não tiver, aí eu passo para cá. Você fala em relação ao que eu falei de escolaridade, essas coisas? Então, em 2017, eu estava fazendo meu doutorado, né, em demografia, e nós fizemos um estudo sobre a doutrina, porque tinha aí tinha um amigão meu, um irmão meu, que é espírita também. Eu descobri lá no doutorado que ele era espírita, a gente já estava muito próximo de descobrir que ele era espírita. Uma outra pessoa super bacana que a gente também descobriu que era espírita, e um amigo nosso que era muito amigo, que ele era um pastor, ele era ex-pastor evangélico, né, batista,
e ele estava fazendo doutorado também, ele era teólogo, era um cara super sério, mais ou menos na minha idade, super sério, esse cara fantástico. E ele estava lá. E a gente, mexendo com os dados, né, porque demografia você mexe muito com dado, a gente viu que dava para fazer um trabalho sobre aspectos demográficos dos espíritas no Brasil. E a gente começou a produzir um trabalho, a gente publicou esse trabalho, já até apresentei esse trabalho aqui já. O nome do artigo é Tão Ricos e Tão Escolarizados, né? O perfil sociodemográfico dos espíritas no Brasil, levando em consideração dados que vão desde a década de 40 até o ano de 2010, que era o último censo que nós tivemos. Depois nós publicamos outro trabalho, também sobre a transição religiosa do Brasil, falando como é que o Brasil está se tornando um país mais evangélico, neopentecostal do que católico, né? E agora, com os dados de 2022, que devem sair no final do ano, do censo de 2022, né, a gente vai atualizar esse trabalho também. Então, essas estatísticas são públicas, né, elas estão disponíveis, o artigo está publicado e pode ser acessado por qualquer um. Então, eu posso te passar. Carlos Villarraga. Posso falar, a Joana também, né? O Carlos Villarraga e a Joana, eles desenvolvem uma série de projetos, de iniciativas. O Carlos, ele está como presidente da obra, né? Agora da obra social Célio Lemos. Ele desenvolve lá, cara, um trabalho muito legal. Há 3 semanas atrás, foi um sábado, eles deram um curso de compostagem lá, né? Então, cara, foi um curso assim, tipo, foi a manhã inteira, foi super bacana. Vou aplicar isso no meu prédio agora, a gente vai construir uma composteira lá, né? Então, assim, a gente ele é referência mesmo, sabe? Ele, enfim, tem livros publicados, vários livros publicados, você fala dele para as pessoas sabem quem que ele é. E, assim, ele tem ele sempre gosta de enfatizar o ponto que não é só a teoria, né? É a prática, é a ação também, né? Então, ele atua muito nessa questão de ter ação, trabalhando em prol aí da sociedade e disseminando esse conhecimento, né, para todo mundo. Villarraga. Né? No dia 13 de julho, durante a Semana da Família da USP, Verdade. a Vila vai fazer a palestra aqui no centro sobre espiritismo e sustentabilidade. Dia 3 de julho, às 20 horas. Então, dia 3 de julho, 20 horas, Villarraga vai dar uma palestra aqui. Ele que coordena o GECO, que é o estudo que ocorre quarta-feira às 20 horas aqui. Né? Ele com a esposa dele, com a Joana. Né? Então, os dois são, assim, referências. Vale a pena ver, ter uma atenção, porque o trabalho que eles desenvolvem, tanto com a horta urbana lá na obra social Célio Lemos tem uma horta, né, no terreno lá, uma horta urbana, uma das maiores hortas urbanas, se não a maior do Vale do Paraíba, dentro, assim, do meio urbano mesmo, né, é uma horta orgânica com energia fotovoltaica, aproveita a água da chuva e todos os dejetos, digamos assim, até do restaurante lá, do refeitório das crianças, da escola que tem lá, né, são utilizados lá, uma compostagem, enfim, é um trabalho super sério e que é um trabalho diretamente ligado com a doutrina e com o que a gente fala de a gente estar nesse planeta, rumando a um planeta de regeneração, né? Então é um trabalho muito bacana que ele desenvolve e que nos ajuda a ver como que a gente pode, de fato, contribuir para a evolução da sociedade e do nosso planeta, né? Para a gente manter a gente sempre fala, a casa comum, né? Então manter a casa comum em ordem para nos receber no futuro, numa futura encarnação, mas também para nos auxiliar na atual e nossos irmãos aí. Tá bom? Não, pode fazer, não existem perguntas. Mas é que toda vez que eu ouço a frase, cada povo tem o governo que merece, eu me pergunto, será que é verdade? Então, em relação a isso, porque às vezes eu acho que é verdade, às vezes eu acho que não, como ligar essa frase popular com o nosso trabalho? Então, é que é difícil a gente falar. Você considera que isso é verdade? Não sei se. Considerando o nosso estudo. Eu acho que assim, nós, que nem eu falei, né? A gente tem que ver que os políticos, eles saem de algum lugar, eles não brotam do nada, eles saem da sociedade. Então, se há um problema na nossa sociedade, nós estamos gerando representantes problemáticos, né? Agora, se é uma questão de merecimento ou não, eu acho que não é uma questão de merecimento, mas é uma questão de maturidade e de grau de evolução no qual a sociedade está. Né? Então, tendo uma sociedade mais madura, mais evoluída, que discute questões de forma consciente, de forma, muitas vezes, técnica, sem ter paixões envolvidas, a gente consegue pegar e criar
né, uma sociedade ter representantes melhores ali, né? Mas se a gente tem uma sociedade que é toda fragmentada, que as pessoas gostam de ficar discutindo coisas que muitas vezes não servem para nada, nem deveriam estar sendo discutidas porque são bobeiras, ou mesmo ideias, concepções pessoais, né? Aí você vai produzir isso, porque é muito patente, assim, se a gente vê, por exemplo, as pessoas, os nossos representantes saem de algum lugar, né? São espíritos encarnados, eles saem de algum lugar aqui, né? E eles saem da sociedade, são eleitos, são representantes, se transformam em nossos representantes, né? É uma questão pessoal, Uhum. porque a gente vê que nosso país é um país de muitos espíritos. Em Sim. países mais evoluídos, onde as leis funcionam e as coisas parecem mais justas, não tem tantos espíritos. Então, qual é a questão? A questão é o espírita não trabalha o suficiente na política ou não há necessidade, porque a moral e fazer um trabalho justo, como na Suíça, por exemplo, né? Eles têm, claro que eles têm suas falhas, mas eles têm uma ética que às vezes não está tão ligada a uma religião Sim. ou num espiritismo. Sim. E, quer dizer, nós temos essa oportunidade. Sim. No entanto, eu não sei, eu considero que o nosso país não é. Sim, sim. Injustiças no país mais evoluído. Então, será que nós teríamos mais responsabilidade em fazer, em produzir essa mudança? Eu acho que sim. Eu acho que o espírita tem muita responsabilidade, sim. Até pelo que eu falei, né, que a gente é mais escolarizado, tem maior renda, né? Então a gente tem uma responsabilidade, sim, em relação a isso. Porque não a gente não nos carecem meios, tanto intelectuais quanto materiais, em relação a essa questão de renda, para fazer esse tipo de trabalho. Porém, por mais que o Brasil tenha muito espírita, o percentual em relação à população total é muito pequeno, né? A gente pegar, por exemplo, hoje a gente vai ter provavelmente com os dados do censo de 2022, pela primeira vez na história, os evangélicos vão passar aos católicos, né? Então, assim, os espíritas a gente vai ver, tem um crescimento, eu acho que vai ter crescido, né? Mas é um crescimento muito mais lento do que quando, assim, muito menor, não é mais lento, é um crescimento menor quando você compara, por exemplo, o crescimento das vertentes neopentecostais de outras religiões. Mas a gente tem que lembrar que o espiritismo, né, antes de ser, não só sendo uma religião, ele tem um tríplice aspecto, né? Ele é filosófico, né? Ele é científico e ele é religioso. Esses outros locais, por exemplo, muitas vezes eles não precisam, né? Esses outros países, às vezes não precisam de um aspecto religioso para determinar algo que é moral, né? Mas eles vão lá pelo aspecto, né, filosófico, eles têm uma base já filosófica dentro da sociedade, tem um aspecto científico, e muitas vezes esses países nem consideram muito a questão moral, né? Então não tem essa questão, por exemplo, do cristianismo, uma coisa muito mais arraigada como é aqui no caso do nosso país, né? É que eu acho que a gente tem, o espiritismo, ele no Brasil, ele cresce lentamente, né? Ele abaixa as taxas de crescimento e em públicos muito específicos, né? E isso nos limita muito. Se a gente olhar aqui, não tem, assim, jovens mesmo, aqui na palestra, jovens. Você tem um grupo de jovens, pessoas de 15, 16, 18 anos, 20 anos que estejam aqui, não estão, né? O espírito, ele é mais velho, dentro da pirâmide etária das religiões, do índice de envelhecimento, o espírito, ele é muito mais envelhecido do que todas as religiões. Ele é mais envelhecido. Se você pegar a média de todas as religiões e você comparar com o espírito é mais envelhecido que a média de todas as religiões. Do que a religião mais envelhecida de todos, que acho que é a católica, né? A segunda mais envelhecida. O espírito é muito mais envelhecido do que a católica. Então, assim, é um público mais velho, mais escolarizado e que moram geralmente nos centros das cidades, né? Esse é outro aspecto que a gente encontrou também nos trabalhos. Então, assim, de fato, o espírita não diria que ele trabalha pouco, acho que o espírita trabalha até muito. Os espíritas trabalham muito. A gente vê que faltam pessoas aqui na casa espírita para trabalhar. Faltam trabalhadores na nossa casa espírita, né? Porque muitas vezes a pessoa não dá conta, ou a gente tem poucos espíritas trabalhando, né, em determinadas questões. Mas a questão do envolvimento político, eu digo que sim, sabe? O espírita tem um pouco quase que um medo de se envolver com a política, né? São poucos que se envolvem com a política. Alguns se envolvem e se perdem, né? Se envolvem, aí fica falando que está dando, passando comunicação em determinados locais, enfim. É bastante ruim isso. Mas a gente, de fato, a gente tem, por exemplo, no Congresso Nacional uma bancada evangélica, nós não temos uma bancada espírita, né? Então esse é um fato, né? A gente se envolve pouco. Nós somos poucos e nos envolvemos, de fato, pouco em questões políticas do nosso país. E sem contar que tem um outro ponto, que não é porque eu sou espírita que eu já sou transformado moralmente. Exato, exatamente, sim. É uma evolução, é um aprendizado, né? Mas aí, estudando, né, para tentar se melhorar, a gente pode fazer a aplicação para tentar auxiliar também os próximos. Leva tempo,
muito tempo. E se a gente pensar também que a doutrina espírita, ela é recente, né? Ela começa no século XIX, mas ela chega no Brasil com muita força na década de 20, 30, que começa a ter, de fato, surgimento. A gente vê, por exemplo, nos censos demográficos, se eu não me engano, a partir de 1940, é que a gente vê o pessoal se declarando espírita ali, né? Então, é muito recente, né? Não tem 80 anos isso aí. Então, é uma coisa, né, ainda que vai demandar bastante tempo, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Nós te agradecemos. Ele é ótimo, né? Qual que é a sua formação, por favor? Eu sou cientista social, né? Aí eu fiz formado também em gestão pública, formado também em administração. Eu tenho um mestrado e doutorado na área de estudos de população e demografia, né? Que é o que ajuda a gente a fazer esses trabalhos, essas brincadeiras aí com os dados, para explorar mais o universo espírita aí no Brasil. Ele é uma graça, né? Leandro Besseneri. E, então ele gosta muito de falar sobre estatísticas e tudo. Eu acho uma graça, porque eu só gosto de ouvir, fazer eu não gosto, não. Então, eu te agradeço bastante. Eu fiz o convite para ele, ele atendeu prontamente, então, muito obrigada. Então, fica o convite para vocês da Semana da Família, que já está pertinho, gente. Está ali atrás, olha ali para trás, tem o cartaz, ó. Então, vão ser 3 palestrantes na Semana da Família, que são aqui do Divino Mestre. Então, é a Cris, o Luiz Eduardo e o Vilarraga, tá? Então, são temas bastante ricos, importantes. O último dia vai ser bastante interessante, porque ele vai ser uma roda de conversa com os jovens. Vai ser lá no Ceará, o encerramento. E vai estar tendo o encontro dos jovens, então vai ter bastante jovem, né, nesse dia. Então vai ser bastante rico, interessante de estar participando, né? Então fica o convite. Você quer fazer a palestra? A prece? É? Oi. Vai estar escrito o quê? Nas redes sociais. Tá. Tá, também. Tem no do Divino Mestre, a gente já colocou nos grupos e também nos outros, né? Tanto da USE tem, quem segue, né, a USE no Instagram. E qual que é o outro mesmo? É o do Divino Mestre tem também. Então, isso. Do Nosso Lar e do Seara de Luz. Então, quem segue pode ver que está lá, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus por essa manhã bastante proveitosa, pelo nosso palestrante, que de forma bastante prática, objetiva, trouxe para nós esse tema, que nós possamos, no decorrer dessa semana, refletir nessas palavras, que elas possam nos auxiliar para que nós consigamos fazer aquilo que nos cabe enquanto cidadãos, que nós possamos ter uma semana em que consigamos a cada dia estar presentes, envolvidos no amor de Deus, aproveitando cada momento, sendo úteis, auxiliando aqueles que chegarem até nós. E peçamos que Deus envolva todo o nosso planeta em seus fluidos e vibrações de amor, de equilíbrio, de harmonia. Que todos aqueles que estão passando por dificuldades, qualquer que seja, aonde quer que estejam, sejam envolvidos no amor de Deus. Que nós possamos ter um dia bastante harmonioso e amparados pelos nossos mentores. Que assim seja.